Olá, bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso encontro tem um tema fundamental para a educação brasileira, a educação básica, que é o nosso assunto hoje, que é a questão do financiamento. E, felizmente, nós contamos com pessoas que conhecem profundamente o assunto e podem nos esclarecer como está o financiamento da educação brasileira hoje, em meio à pandemia, como se pode pensar para frente um pouco e que futuro desejamos para o financiamento que garanta uma educação de qualidade, com equidade para todos. Então, nós temos a honra, sim, a alegria de contar com uma pessoa especial, extraordinária, que conhece muito, é o professor Henrique Paim Fernandes. Bom dia, Henrique, que alegria ter você conosco, pela amizade, pelo seu trabalho incrível. Você está bem? Está guardadinho aí? Seu som está sem som. Tem que abrir Tudo o bem, som. eu queria cumprimentar aí o André, cumprimentar todos os que estão participando dessa live, parabenizar pela iniciativa, né, que é muito importante essas discussões, e estamos aqui no Rio de Janeiro, com uma quarentena, no home office, mas trabalhando muito, porque essas lives, webinars e tudo, acabam nos ocupando muito, mais as aulas e reuniões, mas está tudo bem encaminhado. Obrigado, Henrique. Lembrar, o Henrique foi ministro da Educação, foi uma pessoa fundamental para organizar o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que deu uma estrutura mais republicana para o seu funcionamento, tirando o balcão que o havia caracterizado por um período. Então, o FNDE acho que ganhou muita governabilidade a partir da sua gestão, e o Henrique hoje é professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Henrique, para conversar conosco, estava prevista a chegada do Fred Amanso, secretário estadual de Pernambuco, é um homem também responsável pela área conhece muito finanças do Estado, né? Já foi auditor do Estado, mas ele teve algum problema, não está chegando, não chegou ainda. Então, eu vou convidar o Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico, para participar da nossa conversa. Bom dia, Miguel, como vai você? Você está bem? Bom dia, André. Bom dia, Paim. A gente está muito orgulhoso de tê-lo aqui. E essa discussão de financiamento eu acho muito importante para os professores, né? Eu sempre discuto que a gente tem que assumir também a liderança da discussão política, econômica, né? Porque a partir da atuação nossa, a gente vem conseguindo muitas vitórias, como o piso salarial dos professores, né? Então, eu acho que a gente vai aprender bastante coisa hoje e espero que as pessoas que estão entrando se engajem nessa discussão. Não é chata, é uma discussão legal e que a gente vai engrossar a nossa voz como agente político e educador. Valeu, Miguel. Eu vou pedir licença a vocês, né, o Miguel, o Henrique e a Bia que nos acompanha, o Elton que está na nossa técnica. O assunto tem uma complexidade que nem sempre as pessoas conhecem. Então, eu vou gastar 2, 3 minutos aqui só para situar o que é educação, como é que é o financiamento da educação brasileira e por que a gente fala hoje que ela está passando por um momento muito difícil e muito crítico. Então, vocês me desculpem aí essa rápida exposição. A educação brasileira ela é dividida em 2 grandes blocos, né? A educação superior e a educação básica. A educação básica recobre da creche ao ensino médio. Vamos lembrar que o Brasil tem uma coisa muito importante na sua Constituição, que é a obrigatoriedade da escolarização das crianças e jovens de 4 aos 17 anos. Repara que coisa importante, né? O país tornou obrigatório, significa que as famílias têm que levar seus filhos e jovens à escola e o Estado tem que oferecer gratuitamente as matrículas para essa população. No ano de 2019, o Brasil tinha 47,9 milhões, quer dizer, 48 milhões de estudantes da educação básica, né? Mais 8, quase 9 da educação superior. Hoje a gente vai falar de educação básica. Então, na educação básica, da creche ao ensino médio, a gente tinha praticamente 48 milhões de estudantes. Só para a gente ter uma ideia, essa população escolar ela é maior do que a população da Espanha, da população total da Espanha. É maior do que a população total da Argentina. Então, nós temos, nas nossas escolas brasileiras, né, da educação básica,
um contingente extraordinário de pessoas, né? E desses 48 milhões, 39 estão na escola pública e 9 nas escolas privadas. Então, 38,5, quer dizer, 39 milhões de crianças, jovens, adolescentes, diariamente frequentavam nossas escolas, incluindo aí educação de jovens e adultos, educação do campo, educação indígena, educação quilombola, educação especial, educação técnico-profissional, esse conjunto todo. Como é que se financia esse sistema? Então, é muito importante lembrar, o Brasil criou um sistema de financiamento muito elogiado mundialmente, criou em 96, no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental. Em 2006, aliás, o Paim já trabalhava no MEC, foi um dos articuladores desse processo, o Fundef terminou, ele tinha um prazo de validade, terminou, e criou-se o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, ampliando o público atendido e ampliando os recursos. Como é que são montados esses recursos para financiar a educação pública brasileira? O Fundeb é um modelo muito interessante, ele aprofundou, desenvolveu esse modelo, né? O modelo é o seguinte, a Constituição de 88 determinou que estados e municípios reservem 25% de um conjunto de impostos para aplicar em educação. Então, 25% dos impostos, de um conjunto de impostos do Estado e do município, vão para a educação. De que maneira? 5%, Estado e município aplicam em educação como quiserem. 20%, né, eram 25, 5 de um lado, 20 vai compor um fundo. Então, naquele Estado, eu sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem 92 municípios, os 20% dos 92 municípios, mais o 20% do Estado, formam um bolo, né? Um fundo. E esse fundo é repartido entre as matrículas, de acordo com o número de matrículas de cada município e do próprio Estado. Isso foi muito importante porque estimulou a busca dos alunos. Então, nós temos um fundo constituído por estados e municípios e, além disso, a União tem que completar com 10% do valor do fundo. Para a gente ter uma ideia do volume de recursos, foi, em 2019, em torno de 150 bilhões de reais destinados à educação. Mas como o Brasil é grande, e a população, como nós vimos, quase 39 milhões de estudantes de educação básica, o valor por aluno ano em 2019 foi de R$ 3.044. Só para quem está nos acompanhando fazer uma conta, né? Cada estado e cada município trabalhou com em torno de, alguns têm aqueles 5% próprios, que eles podem aumentar, mas o valor mínimo por aluno no Brasil, em 2019, era R$ 3.044 por ano. Aí a gente conhece o valor das matrículas, das mensalidades de estudantes em escolas privadas, escolas de elite. Em torno de R$ 2.000, 2.500, 3.000. Então, repara, a educação pública, ela tem um valor anual por aluno de R$ 3.044. Portanto, o debate sobre gestão escolar na educação pública tem que ser muito cuidadoso. O que você faz com esse valor por ano? Então, é muito importante a gente ter essas dimensões para poder entender o problema. E a questão é como todo financiamento decorre de impostos, as atividades econômicas estão declinando pela pandemia ou paralisadas, a arrecadação de impostos cai. Então, a questão é isso que nos traz hoje essa conversa. Como está hoje o desenvolvimento do financiamento da educação, o que está sendo possível fazer e o que a gente pode pensar para frente. Então, desculpe ter me alongado aí um pouco, mas espero ter contribuído para que as pessoas tenham visão da relevância desse tema. Então, Henrique, eu vou pedir a você que nos ajude a pensar o seguinte, você conhece muito o financiamento da educação brasileira, esse financiamento já era um pouco insuficientemente, né, apesar de ser uma elevada proporção do PIB, e agora a gente enfrenta dificuldades. Dá um quadro para a gente do que era e do que está hoje, depois a gente conversa um pouco do futuro, mas um pouco o que era e o que está hoje, por favor. Bom, obrigado, professor André, né, pela sua explicação. A gente já vê que é um grande professor pela didática da explicação sobre financiamento nacional no Brasil.
mas, na realidade, assim, nós tínhamos, né, até há pouco tempo, um padrão de financiamento da educação brasileira que estava calcado em três questões, três elementos centrais, né, três características centrais. A primeira delas é uma obrigação e vinculação de receitas, né, que exatamente foi explicado pelo professor André, associado ao que está previsto na Constituição, que são os mínimos constitucionais, né, que gera os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, na realidade, isso compõe, né, um conjunto de recursos muito importantes, que representam aí em torno de 80% dos recursos que são aplicados na educação brasileira, né, na educação básica brasileira. E, obviamente, que esses recursos estão muito sujeitos à questão dos ciclos econômicos, né? Então, nós temos, obviamente, o impacto dos ciclos econômicos sobre esses recursos. Um outro aspecto, outra característica, é exatamente o que nós chamamos de uma garantia de um valor por aluno, né? Que isso é definido através do Fundeb, né, que determina aí esses valores que foram apresentados pelo André, que estão vinculados à educação. Quer dizer, a gente garantindo o mínimo, né, nós temos uma outra característica, que é exatamente essa questão da política redistributiva, da busca da equidade, de redução das desigualdades entre os estados, onde a União entra com recursos para exatamente complementar recursos naqueles estados que não atingem esse valor mínimo, né? Então, nós temos uma política que é de redistribuição e temos uma política que é de equidade em torno da questão da distribuição de recursos. Isso fez com que nós tivéssemos uma redução expressiva de desigualdade, de diferenças, né, entre os estados mais pobres e os estados mais ricos. Aí nós pegamos os estados do Nordeste, pegando como exemplo Maranhão, comparando com São Paulo, nós temos uma diferença aí de 50% no início lá da implementação do Fundeb, de diferença entre os valores, para 80% de diferença desses valores entre o valor mínimo já complementado para o Fundeb de São Paulo com o Maranhão. Então, isso foi muito importante. Agora, nós já estávamos, antes da pandemia, sofrendo algumas alterações nesse modelo, né, nesse padrão de financiamento, que estão associados à Emenda Constitucional 95, né, que, de certa forma, afeta as vinculações constitucionais associadas à União, né, tira essa obrigação de 18% sobre as receitas de impostos e acaba afetando aí também os recursos do âmbito do Ministério da Educação, e aí coloca isso como um reajuste a partir de 2017 pelo IPCA, né? Então, nós vamos ter, ao longo do tempo, uma redução. Embora nós tenhamos uma característica na educação que os custos fixos são muito elevados e estão vinculados muito à questão de pessoal, então, mesmo com essa desobrigação, vamos dizer assim, a União acaba investindo mais em educação em virtude dessa obrigação com a questão de pessoal, vinculado especialmente à rede federal. E as despesas obrigatórias também dos programas de assistência. Um outro aspecto também que influenciou nesse processo é o fato de nós termos uma revinculação da DRU, né? Porque lá em 2009 nós tínhamos aprovado uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 59, que ela desvinculava, retirava a educação da desvinculação das receitas da União, né? E aí nós vimos, posteriormente, essa revinculação, aumentando, inclusive, dos patamares anteriores de 20% para 30%. Né? Então, isso, de certa forma, também impactou esse modelo. E um outro aspecto importante é que, nesse modelo que nós temos, especialmente do financiamento do Fundeb, na complementação da União, os recursos da educação não poderiam ser utilizados. Então, de certa forma, nós aumentamos os recursos de complementação da União via Tesouro Nacional, porque também o MDE só poderia ser investido 30% dele na complementação do Fundeb. E o que a gente tem visto nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, é que a União está utilizando uma fonte que seria adicional, né, para complementar essa questão do Fundeb, que são os recursos dos royalties do petróleo. Eles acabam aplicando também esse recurso sobre a questão da complementação da União, substituindo a fonte 100 do Tesouro Nacional pelos royalties do petróleo. Então, esse recurso que eventualmente seria novo,
né, ele acaba sendo utilizado pelo Tesouro Nacional para fazer essa complementação. Então, de um modo geral, nós fomos muito afetados por esse padrão de financiamento que a gente sempre teve, né? E obviamente, né, o que vai acontecer é que a gente vai, né, certamente ter um impacto sobre isso, de modo que nós temos hoje uma situação que é a Covid, né, que vai afetar diretamente essa situação que nós temos, esse padrão de financiamento. E, nesse sentido, nós temos uma situação onde a pandemia, né, ela vai afetar diretamente essas receitas. Então, o primeiro, o que nós precisamos fazer? É indispensável que a gente venha a ter a votação do Fundeb, de modo a tranquilizar os municípios brasileiros em relação à questão do financiamento para 2021. Né? É fundamental que a gente tenha isso. Outro aspecto é os efeitos, né, da pandemia sobre a questão econômica, que afeta diretamente os recursos do Fundeb atual, porque, na verdade, 55% dessa composição do Fundeb vem do ICMS, que é afetado diretamente por essa questão econômica, então nós temos um efeito direto sobre isso. E o outro aspecto é que, na verdade, hoje, né, no Ministério da Economia, nós temos uma política ortodoxa e que trabalha fortemente para a desvinculação dos recursos da União. Então, quando nós vimos essa proposta, né, de ajuda financeira a estados e municípios, no valor aí de 60 bilhões, o que foi feito? Nós tivemos uma desvinculação, uma desobrigação, vamos dizer assim, de aplicação na educação dessa ajuda financeira. Ela tem lá uma vinculação com saúde e com assistência social, mas não tem com a educação. Então, certamente essa recuperação financeira, né, que está sendo financiada pela União, não vai chegar em relação aos estados e municípios no que se refere à educação. Tá? Então, um quadro bastante complexo, e para ilustrar isso, o que nós queremos trazer aqui? Uma perspectiva de perda, né, somente no mês de abril, nós tivemos, no caso do Fundeb, uma redução de 3 bilhões em relação aos repasses do Fundeb. Né? Então, isso foi um impacto muito, muito grande, o que representa em torno de 22% comparado com 2019. Né? Então, é bastante preocupante. E, por outro lado, no caso do salário educação, nós vamos ver que vários estados, né, nós estamos tendo perdas em abril também, significativas, chegando a quase 40% de redução. Por quê? Porque nós temos também uma situação econômica que afeta diretamente a questão da massa salarial. Só para você ter uma ideia do impacto disso, né, nós temos várias situações onde, embora nós tivemos esse crescimento muito grande da economia informal, mas várias das pessoas da economia informal estão deixando de procurar emprego, né? E portanto, nós temos uma redução da população economicamente ativa. E o que aconteceu recentemente foi que nós tivemos uma estatística demonstrando um aumento da renda média, porque, na verdade, não está associada à questão especificamente da questão da renda, mas sim associado ao denominador, que é exatamente a questão da população economicamente ativa. Né? Então, assim, são situações bastante preocupantes, e estudos já mostram, né, no caso do Instituto Unibanco e do Fineduca, né, nós temos um cenário, né, onde possivelmente nós vamos chegar a uma perda de 9 a 27 bilhões, no caso do Instituto Unibanco, e uma perda em termos percentuais de 8 a 25% nos 3 cenários que eles estão trabalhando. E no Fineduca, nós estamos falando aí de uma perda que vai em torno aí de 12 bilhões a 57 bilhões de perdas projetadas, né? Então, é uma situação bastante difícil, mas, obviamente, que, por outro lado, as secretarias, elas vão ter que se organizar mais, trabalhar mais fortemente no planejamento para enfrentar essa situação da pandemia. Poxa, Henrique, que explicação rica, boa, detalhada, muito importante. Eu queria destacar isso, vivendo um cenário de extrema apreensão no campo da educação, do ponto de vista do financiamento,
um financiamento que já não era exatamente nos padrões necessários, mas que vinha crescendo ao longo do tempo, né? E agora a gente vive essa expectativa, né? Eu queria pedir ao Miguel, Miguel, a gente conversava há pouco, você destacava uma coisa muito importante, né? Que houve o financiamento da educação no Brasil, ele não é estático, né? Ele é um processo político bastante complexo, e você comentava uma coisa que eu pedi a você que você retome isso, né? A importância da gente, como professor, como educador, de acompanhar os temas políticos da educação como seu financiamento, né? O nosso querido Henrique citou 2 estudos, daqui a pouco eu peço a Bia para colocar aqui o link, é um estudo do Fineduca, que é uma associação que estuda financiamento da educação há muitos anos, e um outro estudo muito bom também, que ontem foi publicado pelo Todos pela Educação, em parceria com o Unibanco e o Concede, com esse diagnóstico detalhado das perdas, né? Então, Miguel, como é que você vê essa participação nossa como professor no debate político do financiamento? Bom, eu vejo assim como uma atuação fundamental, né? A gente, por exemplo, tem o PDDE, né, que é o dinheiro na escola, né, que a gente, pelos conselhos escolares do cotidiano, pode ajudar a contribuir. Muita gente não lembra que tem esse dinheiro, é muito comum encontrar gestores que são educadores que acabam não conhecendo esses meandros, né? Então, às vezes, até há dinheiro, mas a gente não acessa. Então, a comunidade educacional tem que estar atenta a esses processos, porque a gente precisa melhorar, inclusive, a escola. A gente estava falando outro dia que só de cada 10 escolas, 4 tem um laboratório de ciências. Então, é evidente que o laboratório de ciências não é o principal para se formar uma mentalidade científica, mas é muitíssimo importante para uma sociedade que não quer tomar vacina, que é terraplanista, né? Essa questão desse financiamento chega no cotidiano, né? Então, a gente, entendendo esses processos, a gente pode contribuir muito para o cotidiano. O Paim citou o Fundef, você citou o Fundef e o Fundeb. Eu queria recomendar um livro que a gente publica, que é muito lindo, que está online, que chama 4 décadas de gestão educacional no Brasil, né, que o Antônio Góes organizou. E a passagem do Fundef é maravilhosa, porque o Fundef foi uma discussão tributária onde muita gente no Congresso participou, muitos agentes políticos. Quando você olha essa discussão política bonita, onde as pessoas, inclusive estados, abriram mão de parte do orçamento para jogar nesse cesto, você fala que bacana, a gente tem um Brasil que vai avançar e que vai dar certo. Esse niilismo em relação à política, em relação aos orçamentos, aos investimentos, não ajuda ninguém. Então, eu sugiro sempre que o professor esteja engajado, participe da discussão do PPP, dos conselhos escolares e veja que há possibilidades que podem ser criadas no âmbito do território a partir do orçamento federal, estadual e municipal. Legal, Miguel. É só para lembrar, né, as pessoas às vezes leem no jornal ou ouvem comentários nas redes sociais, né, que o Brasil gasta uma proporção muito elevada do PIB em educação, nós já chegamos em torno dos 6% do PIB. E a meta do Plano Nacional de Educação era chegar a 7% em 2019 e 10% do PIB em 2024. Né? As pessoas dizem, mas é muito dinheiro. Olha, se você colocar o valor por aluno que nós gastamos, ele é muito baixo. Ele é muito baixo com relação a qualquer comparação internacional. Então, como o Brasil é muito populoso, mas tem um PIB fraco, claro, a proporção pode ficar elevada, mas o gasto por aluno é pequeno. E para nos ajudar a pensar esses detalhes, essas questões, é muito bom contar com a presença do professor Fred Amâncio. Fred é secretário de Educação de Pernambuco. Obrigado, Fred. A gente soube que você teve uma urgência de sua atender. Você também está no Comitê de Saúde de Pernambuco, parabéns pelo seu engajamento, pela sua contribuição ao debate. E você tem um papel muito importante no CONSED também, que é o Conselho de Secretaria de Educação, para acompanhar o tema do financiamento. O professor Henrique, nosso querido amigo, fez uma explanação muito ampla
dos desafios que estamos vivendo hoje em função da perda de arrecadação. Essa Fundeb, portanto, os estados já sofrem essa perda. Do outro lado, há um outro recurso para a educação que vem do salário educação, que é uma proporção da massa salarial do país, e à medida que essa massa diminui, o salário educação também diminui. E, no entanto, as despesas dos estados não se alterou significativamente, porque ela é basicamente pagamento pessoal, né? Então, Fred, tão obrigado por você ceder seu tempo tão precioso na nossa conversa. Qual a visão que você tem hoje da questão atual do financiamento? Depois a gente vai pensar um pouco sobre o débito futuro. Mas eu queria hoje, né? Houve novas despesas, houve perdas. Como é que está a situação dos estados hoje? Por favor. Primeiro, bom dia para todos. Queria fazer um agradecimento aí ao André, ao Paim e ao Miguel, né, por me convidar para participar com todos aí desse debate, um debate tão importante, tão estratégico. Inclusive, ontem, a gente também teve um debate muito importante com a Frente Parlamentar Mista da Educação, no âmbito do Congresso Nacional, né, também sobre essa temática do financiamento da educação, que realmente, dentro desse contexto aí da pandemia, de várias questões, também é algo que nos preocupa bastante. Eu acho que, como o Paim destacou, e você destacou, o André e o Miguel, o atual contexto é realmente um contexto muito difícil para a educação. Além de enfrentar os desafios, né, da suspensão das aulas, né, e criar alternativas para garantir a continuidade, né, do processo de aprendizagem dos estudantes, manter os vínculos, evitar abandono escolar, enfim, todos os desafios que nós estamos enfrentando do ponto de vista pedagógico nesse momento, ainda estamos vivendo um momento muito difícil, né, com perspectivas realmente muito preocupantes com respeito ao financiamento. Como já destacaram, a gente está vivendo um momento de uma queda enorme da arrecadação, vou falar sobre estados, né, já que também estou falando como vice-presidente do CONSED, né, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, mas também se aplica para municípios, uma queda muito grande na arrecadação, né, do ICMS, que é o principal imposto que impacta para os estados e impacta para os municípios, que para a maior parte dos municípios a maior fonte de financiamento é o índice de participação dos municípios, que vem da arrecadação do ICMS, uma queda do fundo de participação dos estados, do fundo de participação dos municípios, pela queda da arrecadação a nível federal, que é a segunda maior fonte de arrecadação dos estados. Além disso, isso vai impactar também na redução dos valores de repasse do Fundeb, para aqueles municípios e estados que recebem, por exemplo, o complemento da União do Fundeb, e você ainda complementou, André, também do salário educação. Então, você tem uma redução, né, decorrente, né, do contexto da economia muito difícil. Em paralelo a isso, exatamente pelo contexto da pandemia que nós estamos vivendo, né, e a grande prioridade no país como um todo, eu diria no mundo todo, é cuidar das pessoas e salvar vidas, né, neste momento da pandemia, né, então a educação, né, que nunca foi colocada no Brasil como sua grande prioridade, ela sempre estava disputando com outras áreas, né, e eu sempre costumo dizer, né, e eu já fui secretário de planejamento daqui do estado de Pernambuco, também secretário de saúde, e a gente, historicamente, né, para aqueles que não conhecem bem as finanças de estados, então cerca de pouco mais de 70% de todos os gastos dos estados envolve 4 grandes áreas, que é saúde, educação, segurança, né, área de defesa social, de segurança pública e área de assistência social. Qual é o nosso contexto? A saúde é a grande prioridade, né, e, pelo contrário, não só tem um patamar alto já de gastos, mas está ampliando os gastos decorrente da necessidade, né, que a pandemia está impondo, né, de contratação de pessoas, compra de equipamentos, compra de insumos e tudo mais. Outra coisa, a área de assistência social, para dar atenção, especialmente às populações mais vulneráveis, aqueles que mais precisam, também estão precisando, também está sendo ampliados os gastos nessa área. A segurança, que dá suporte para que isso tudo funcione dentro de um mínimo de tranquilidade, também está com os gastos mantidos, então todos imaginam qual é a área que está sofrendo mais restrições financeiras, é a área de educação. Então, no atual contexto, nós já enfrentamos isso, e com uma perspectiva aqui preocupante, não apenas para esse ano de 2020, para o ano, mas também para o ano de 2021. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, é por isso que a gente tem defendido tanto no âmbito do CONSED, que a gente tenha também um olhar para a educação, porque ela também diz respeito a garantir vidas, a salvar vidas, não apenas no imediato, né, mas para a garantia do futuro, né, do nosso país, né, e a educação pode ser aquela que vai ajudar o país a dar um salto, como aconteceu com outras nações, por exemplo, logo após as grandes guerras mundiais, né, a educação foi colocada como um vetor de transformação e de crescimento.
mas isso vai precisar ter um olhar do ponto de vista de investimento. Então, você está só um dos pontos de defesa, além, a gente vai falar daqui a pouco isso, além da aprovação do novo Fundeb, que é, por exemplo, nesse auxílio emergencial a estados e municípios, um ponto que o Conced vem defendendo fortemente é que esses valores sejam incluídos também para efeito do cálculo, né, do percentual obrigatório dos 25%, né, dentro do cômputo lá da receita corrente líquida, de forma que a gente possa garantir também uma parte desse recurso para apoiar a educação, que vai exigir investimentos importantes nesse contexto de pandemia também. Poxa, ótimo, Fred. Você nos deu um quadro bastante complexo, porque, em geral, nós, professores, e o Miguel chamou a atenção, a gente está muito mais preocupado com a dinâmica didática da sala de aula, com o ambiente da escola, e não tem essa visão de conjunto nem na nossa área e nem do lugar da nossa área no conjunto do orçamento do Estado. Então, acho que deu uma contribuição muito grande para a gente entender essa lógica. E há um argumento que era importante a gente enfrentar, é que comenta-se que a questão no Brasil da educação não é recurso, é gestão. Tem que melhorar a gestão. Como o Paim é o meu mestre em gestão, né? Ele conhece muito. Queria pedir ao Henrique, como é que esse dilema e essa tensão entre gestão e financiamento da educação brasileira? Qual é a sua visão sobre essa tensão? Olha, eu sempre trago um elemento importante que foi trazido aí foi apresentado, né, recentemente pelo Andréas, que é o nosso responsável por educação na OCDE, que teve no Brasil ano passado, no final do ano passado, e deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele dizia o seguinte: o Brasil é o país que mais avançou em termos de financiamento da educação, mas continua sendo, né, um dos 3 países que tem o menor investimento na educação. E, ao mesmo tempo, apresenta um desafio muito grande em relação à gestão. Então, com isso, na verdade, o que a gente verifica? Nós temos, no Brasil, né, um crescimento importante dos valores, né, especialmente em função desses recursos da União, da melhoria da situação econômica nos últimos anos, que, de certa forma, impactou a questão das receitas dos estados e municípios, e nós chegamos a triplicar o valor de investimento por aluno da educação básica. Então, isso foi muito importante. Nós chegamos a um valor médio de R$6 mil em valores atualizados, 2015, de aplicação na educação básica por aluno. Ao mesmo tempo, nós ainda somos o terceiro país com pior financiamento da educação básica. E apresentamos uma assimetria, né, em termos de gestão educacional. Quando nós verificamos valor por aluno comparado com desempenho, né, com o IDEB especialmente, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma variação muito grande. Nós temos estados com valores por aluno baixos, um desempenho educacional excepcional, né? Inclusive em termos de inclusão educacional, não só na questão da aprendizagem. E, por outro lado, nós temos, às vezes, municípios que têm um valor por aluno elevado e que têm um desempenho baixo. Então, assim, isso demonstra que, de fato, nós temos um desafio importante na questão da gestão, a gente precisa avançar muito. E um outro olhar que a gente percebe é o seguinte: quando nós vamos ver a aplicação desses recursos, né, nós vamos ver que nós avançamos muito em alguns aspectos. Por exemplo, eu sempre trago essa informação, nós tínhamos lá em 2006, 2007, em torno de 20 mil escolas de ensino médio. Nós chegamos já agora em 28 mil escolas de ensino médio, ou seja, nós tivemos um acréscimo de 8 mil escolas de ensino médio no Brasil inteiro. Eu sempre trago o caso do Piauí, onde o governador lá colocou como uma meta colocar escolas de ensino médio em todos, o que foi muito importante, né? Colocou escolas de ensino médio em todo o país, em todos os municípios do Piauí. O exemplo do Ceará, onde teve lá um desafio de construir 140 escolas de ensino médio integrado, né? O próprio estado de Pernambuco, né, que colocou já 50% da sua rede, aqui o Fred, como ensino médio de tempo integral. Então, nós tivemos um avanço expressivo, né, com esse aumento de recursos e de investimentos importantes, que a gente precisa levar em consideração. Mas a gente percebe ainda, em função da natureza, da estrutura das secretarias, que boa parte desse recurso está sendo investido ainda, né,
em questões que não estão associadas diretamente à questão da aprendizagem, né? Isso está muito associado ao desafio das secretarias de ter uma gestão voltada para a aprendizagem. Nós temos poucos estados e municípios que trabalham com essa visão de gestão voltada para a aprendizagem, e aí nós temos, claro, os custos fixos de pessoal, nós temos as questões de logística, de administração, que acabam, de certa forma, não só ocupando a agenda dos secretários, como também ocupando o orçamento desses estados e municípios. É uma visão muito, muito rica, e é legal as pessoas lembrarem, né, que o país desse tamanho, com essa complexidade, qualquer frase generalizante é uma frase que vai esbarrar na diversidade das situações brasileiras. Eu vou pedir ao Fred, o Fred, como ele comentou, né, ele já foi o gestor da área de planejamento, já trabalhou na área de saúde, trabalha agora em educação. Como você vê, Fred, esse binômio financiamento e gestão? Eu não sei se com propriedade ou não, mas eu, quando conversava com professores sobre isso, eu dizia que achava que, em média, a gestão da educação brasileira é extraordinária, para conseguir resultados, inclusão, níveis de aprendizagem com os valores que temos, é um resultado de muito esforço. Eu sei que é desigual, mas é muito esforço, né? Como você vive esse lugar do gestor dos gestores, né? Bom, eu acho que tem dois pontos que eu queria resgatar, né, primeiro que você colocou, André, sobre a questão do percentual do PIB, né, muito se fala, né, de que com relação ao investimento em educação no Brasil, que já está próximo aí dos 6% do PIB, comparável com outros países, mas você destacou muito bem, quando a gente transforma e faz o cálculo per capita, o Brasil tem um investimento ainda muito baixo, no que diz respeito ao investimento per capita, ou seja, investimento por estudante, quando comparado com outros países, né, e não só os países desenvolvidos com relação a outros países. E tem um outro detalhe que é importante a gente destacar. Desses 6%, a parcela, né, que é investida em educação básica, esse 6% é educação como um todo, né? Em educação básica é pouco menos de 4%, é da ordem de 3,8%. O restante, né, para chegar próximo dos 6%, é investido no ensino superior, porque o Brasil tem uma característica que difere da maior parte dos países do mundo, que também tem um investimento muito grande no ensino superior público, gratuito, né? Então, na realidade, 6% não é só educação básica, e na maior parte dos países do mundo, o 6% é voltado especificamente para a educação básica. Então, quando a gente traz isso ainda para a parcela da educação básica, que não chega a 4%, aí a gente fica num patamar muito abaixo da maior parte dos países do mundo no investimento em educação básica. E quando transforma em per capita, aí que o número cai mesmo. Claro que isso, eu também concordo contigo, André, isso faz com que realmente, né, no Brasil, a gente tenha conseguido alguns avanços importantes, mesmo considerando um contexto com tantas dificuldades, e olhe que o nosso desafio, como outros países, estão investindo muito mais na manutenção do sistema de ensino. Nós estamos ainda investindo na qualificação desse sistema, né? Então, a gente tem ainda uma infraestrutura que precisa de avanços também. Agora, para a gente destacou um pouco bastante. Isso não quer dizer, e a gente tem muito, sim, o que avançar no que diz respeito à melhoria da gestão de recursos, né, vis-à-vis, inclusive, a comparação com o resultado. Não adianta só você investir e não colher investir sem um objetivo de melhoria de resultados de aprendizagem, né? E aí, aqui mesmo, né, a gente pode falar, o país destacou aqui, no nosso caso aqui em Pernambuco e alguns outros casos, e alguns dos bons resultados que nós temos de educação no Brasil, muitas vezes são de estados, né, são estados pobres, né, que têm conseguido resultados aí muito positivos, como é o caso de Pernambuco. Nós já chegamos a ter o melhor resultado do Brasil do IDEB, estamos sempre com os melhores resultados no ensino médio, do estado de Ceará e outros casos. E, realmente, a gente tem um custo, a gente tem realmente um gasto, né, per capita muito baixo, se comparado com outros estados. Então, é, sim, necessário também ter um olhar muito especial à melhoria, né, da gestão na educação. Mas é importante dizer que realmente a gente precisa ampliar, sim, fortemente, né, os investimentos em educação, sempre tendo um olhar que a gente tem alguns desafios enormes que se diz respeito não à melhoria só da qualidade, né, da galeria de equidade maior na educação, e também os desafios que foram postos pelo Plano Nacional da Educação. A gente costuma dizer sempre, né, que o Plano Nacional da Educação é um plano, né, que foi feito não com 20 metas, ele tem 19, né, metas, né, e uma 20ª que trata sobre financiamento, que foi construída para tentar dar conta do desafio das anteriores. Mas isso não significa que nós não temos que ter também uma responsabilidade na melhoria da qualificação desse gasto.
Ótimo, Fred. Quer dizer, na verdade, colocar gestão ou financiamento é um grande engano, porque precisa das duas coisas. Melhorar o financiamento e aprimorar a gestão. Eu acho que essa visão ela não pode ignorar as condições, né? O Miguel mesmo comentava há pouco que são menos de 40% das escolas de ensino médio que têm laboratório de ciências. Agora, na pandemia, nós fomos estudar como estão as escolas do ponto de vista da cobertura de rede, de equipamentos de informática, computadores, tablets, enfim. E é bastante precário. Melhorou um pouco, mas é bastante precário. A rede das escolas, por exemplo, não atende os alunos, apenas 20% das escolas que têm internet, essa internet é acessível aos estudantes. Então, não apenas gestão resolve o problema. Se você for olhar a parte esportiva, quadras cobertas também são minoritárias. Se você for olhar uma coisa fundamental, que são salas de leitura e bibliotecas, elas nas escolas municipais também são minoritárias. Portanto, o Brasil precisa de investir muito em educação e investir com foco no acolhimento dos estudantes e a garantia da aprendizagem. Nós temos aqui uma pergunta que a Bia me informou. Bia, você pode apresentar para a gente esse debate? E depois eu chamo o Miguel para nos ajudar a interpretar essas questões. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Muitos professores e professoras aqui online, André, muita gente falando que está aprendendo muito com esse debate, buscando mais informações, tá uma coisa muito bacana aqui nos comentários. Vocês falaram agora sobre o PNE, então eu vou trazer uma pergunta da Gemília, que ela quer saber o posicionamento de vocês acerca do cumprimento do PNE e como os municípios deverão enfrentar esses desafios, né, com essa redução dos investimentos. E eu vou aproveitar que eu estou aqui para trazer uma outra pergunta do Ednelson, que ele perguntou mais cedo, que ele quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham que pode acontecer caso as secretarias não consigam se organizar? A gente, né, já vem conversando sobre isso, muitas secretarias estão fazendo muitos esforços, né, para se organizarem nesse momento, mas o Ednelson pede um pouco para vocês falarem o que pode dar de errado caso essa organização não consiga ser feita de uma boa forma, e o que elas podem começar a fazer agora em termos de estratégia. Muito, muito bom. Então, eu vou chamar o Miguel, mas antes disso, só lembrar que saíram duas publicações importantes sobre o financiamento da educação. A primeira é do Fineduca, a segunda do Todos pela Educação, junto com o Concede e com o Instituto Unibanco, e elas estão disponíveis para consulta pública na internet, e acho muito importante nós, professores, possamos conhecer. E essa do Todos pela Educação, particularmente, ela detalha o que está sendo feito pelas secretarias estaduais de educação. Depois o Fred comenta um pouco, mas, Miguel, a questão do PNE, eu sei que você é um entusiasta do PNE, pela ideia de um plano, e também pelo processo que constituiu, né, como uma referência coletiva do Brasil, né? Foi muito legal ver as disputas. Eu acho que o PNE de 2014 teve um pouco aquilo que você falou do Fundef, quer dizer, uma disputa entre correntes, mas convergindo para um senso do lugar da educação no Brasil. Como está, na sua visão, a questão do PNE nessa conjuntura? Oi, André. Eu sempre sou um entusiasta, sou meio poliana da política, né? Então, o 2014 foi também lindo, a negociação de diferentes correntes, e é o que eu tenho defendido hoje, as diferentes correntes têm que se juntar, né, para tentar uma nação mais bacana. Mas o PNE, ele está com muito atraso, né? Por exemplo, o ensino médio, se a gente seguir, que avançou bastante, de quase 50% para 68% de meninos com 19 anos que terminam o ensino médio, de 2012 para 2018, quer dizer, avançamos muito, mas nesse nível, a meta que teria que ser atingida aqui agora, esse ano que vem, ou esse ano, vai ser atingida em 2030. Então, a gente avança, mas muito lentamente no Brasil. E o que preocupa um pouco, André, a gente até já comentou isso,
um certo desaparecimento do discurso do PNE, né? Há uma preocupação, porque a Base Nacional Comum, por exemplo, ela vem no esteio do PNE, né? Vem no esteio da LDB, mas o PNE traz essa necessidade da gente construir uma orientação nacional na educação. Então, há uma preocupação enorme com a base nesse momento, com o atual governo, e é uma preocupação gigantesca com todos, porque, de alguma forma, está desaparecendo o discurso do PNE e nós é que temos que mantê-los vivos. Quando a sociedade participa, a gente consegue fazer as coisas. Eu estou aqui ainda impactado com o Globo News de ontem, não sei se vocês conseguiram ver, onde toda uma força negra aparece como intelectual se posicionando, né? E depois de uma ação pública das pessoas discutindo, não é só branco, não dá para só branco discutir a questão racial. Então, quando a gente se movimenta, como no caso aqui prosaico do Globo News de ontem, ou no PNE, e quando a gente não deixa essa memória desaparecer, o processo continua. Então, acho importante que todos nós, professores, educadores, gestores, retomemos o discurso do PNE e pressionemos os nossos gestores, os nossos agentes políticos para que isso permaneça vivo. Ótimo. Você tocou 2 pontos fundamentais que eu quero recuperar aqui, né? E aí, publicamente, agradecer ao Henrique Paim, porque quando ele era o secretário executivo do MEC, ele orientou, determinou e logrou o resultado da tradução da História Geral da África, 8 volumes que a Unesco tinha preparado ao longo dos anos 90, né? E era um estudo feito pelos historiadores e pesquisadores africanos, e foi o Henrique Paim o papel de trazer essa publicação para o Brasil, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, nosso querido intelectual, sociólogo Walter Silvério, e, além disso, 2 volumes que trazem uma síntese dos 8 e um material específico para a educação infantil, tudo disponibilizado gratuitamente para fortalecer a luta e o combate ao racismo no Brasil por meio de uma informação consistente, original, da própria África, dos historiadores. Então, de fato, há um movimento de mudança, e o PNE tem um lugar nessa mudança. Henrique, então eu queria passar para você e pedir a você para situar como você vê a questão do PNE hoje, né? E nós estamos quase já chegando ao fim, infelizmente. Eu te pedi para você falar também do Fundeb nesse momento, né? O PNE como eu confesso que eu tenho uma tristeza grande, porque eu achei que quando o PNE foi aprovado, ele dava uma bússola para o país, né? Dentro há contradições, mas faz parte ter contradição. Eu não tenho problema com contradição, isso faz parte da vida, né? Mas eu me lembro da conversa com o ministro Fernando Haddad, que dizia, olha, as metas do PNE são obrigações do Estado, as estratégias são disputas de governo. Então, há lugar para todo mundo dentro do PNE, mas ninguém previa que o PNE fosse desaparecer do debate educacional brasileiro. Como você vê o PNE e o Fundeb nessa situação? Eu acho que o Fred colocou de forma muito adequada, né, que nós acabamos de fazer uma discussão do PNE muito relacionada à Meta 20, né, que é a questão do financiamento. Isso, de certa forma, acaba fazendo com que as outras metas, que muitas vezes não dependem de recursos financeiros, né, elas acabam ficando de lado. Mas nós temos dentro do PNE uma série de metas, né, são 20 metas, são 19 outras metas, algumas delas não estão associadas diretamente a recurso, e outras delas que até estão logrando êxito, né, como, por exemplo, a questão da pós-graduação, que está associada a essa formação dos professores também, especialmente na pós-graduação em estrito senso, com programas importantes da CAPES. Mas isso, na verdade, né, a gente precisa também falar de um lado positivo, é que nós temos um avanço expressivo na reprodução, né, do PNE, um alinhamento com o PNE, de planos estaduais e municipais que nós não tivemos lá no período do outro PNE, né, que foi o PNDE que foi feito lá no início do século, onde nós não tivemos, né, apenas 1/3 dos municípios tiveram a reprodução dos planos municipais de educação. Então, nós temos hoje planos estaduais e municipais de educação que começam a ser o guia também importante para o controle externo, né? Vários tribunais de contas estaduais hoje estão usando o PNE para fazer um monitoramento das políticas, na efetividade das políticas estaduais e municipais de educação, né? Assim como também o próprio Tribunal de Contas da União também
tem utilizado o próprio PNE para fazer esse acompanhamento da gestão do Ministério da Educação. Então, de algum modo, eu acredito que a gente vai fazer com que a partir do controle externo, a gente tenha também uma certa revitalização aí da questão do Plano Nacional de Educação. Por outro lado, na questão do financiamento, é importante dizer que, infelizmente, né, por esse comportamento do PIB, é possível que a gente venha atingir metas, inclusive essa meta intermediária, né, que não foi alcançada agora, em 2019, mas chegar a um percentual de 7% do PIB, porque o PIB está caindo, não porque a receita, né, e o investimento em educação está aumentando, mas porque o PIB está caindo. Né? Nós vamos ter uma queda brutal agora do PIB no ano de 2020, então isso possivelmente vai acabar afetando essa proporção. Né? Mas isso não quer dizer que a gente está atingindo os objetivos em relação à questão do financiamento. Mas eu diria para vocês que é recuperável ainda essa questão, porque, veja, nós conseguimos, em 4 anos de discussão no Congresso, né, preservar essa estrutura do PNE de 20 metas somente, o que permite também o monitoramento da sociedade, o acompanhamento de estudo. Então, assim, eu ainda tenho um certo otimismo de que a gente vai resgatar essa questão do PNE e dos planos estaduais e municipais a partir dessa questão do acompanhamento. Por outro lado, a questão do Fundeb, eu acredito que esse é um elemento central, né? O prejuízo da gente não ter um novo Fundeb é muito grande, porque nós temos uma dependência muito importante dos municípios em torno do Fundeb. Nós estamos falando de um valor de 46 bilhões que são repassados para os municípios em termos líquidos, né? O que representa muito para esses municípios. Então, se a gente não tiver pelo menos uma prorrogação do Fundeb, como prevê a emenda constitucional número 15, né? No primeiro ano, nos primeiros 2 anos, nós vamos enfrentar uma crise muito grande, né? E, além disso, eu vejo, assim, com preocupação, porque, na verdade, o que acontece? Nós temos uma gestão compartilhada da educação no nosso Sistema Nacional de Educação, mas a União, ela tem um papel muito importante. E, para a regulamentação do Fundeb, é muito importante que o MEC esteja conectado a essa emenda constitucional que está sendo discutida no Congresso. E a gente percebe que, além de ter sido uma iniciativa do próprio Congresso, a emenda constitucional, né, diferente do Fundeb do Partido Executivo, a gente não verifica uma sintonia muito grande do MEC com a proposta que está sendo discutida lá, o que pode refletir diretamente nessa questão da regulamentação. E nós temos uma série de comandos que têm que ser dados ao Tesouro, ao FNDE, ao Banco do Brasil, em termos operacionais, que o MEC precisa comandar, o próprio INEP, né, o FNDE, tem um papel muito importante. Então, essa MP me preocupa muito, a MP de regulamentação, que precisa ser elaborada, e nós temos muito pouco tempo para isso. Então, realmente é uma situação bastante preocupante. Só para eu não informei no início, né? Desculpem por isso. O Fundeb é uma emenda constitucional aprovada em 2006 com vigência até 2020, assim como o Fundef foi aprovado em 96 com vigência até 2006. Né? Então, essa vigência limitada é para o país ter oportunidade de rever os processos, avaliar o que foi bem sucedido, o que não foi e como alterar. Então, é muito prudente, do ponto de vista do legislativo, estabelecer limites para a vigência dessas formas de funcionamento. Agora se propõe um Fundeb permanente, mas com revisão dos cálculos ao longo do tempo, que é uma medida correta, porque o Fundeb já se mostrou elemento fundamental da garantia do direito à educação. Então, nós aqui da Fundação Santillana estamos torcendo e colaboraremos no que possível para que o Fundeb possa ser aprovado ainda esse ano, antes de setembro, e garanta para frente o direito à educação. Mas eu queria convidar o Fred, nós estamos quase chegando ao fim, Fred, mas eu vou pedir a sua opinião. Como é que você, que é vice-presidente do Conselho, dos secretários estaduais, como é que você avalia o andamento do Fundeb? E você acha que o desenho que está sendo proposto hoje garante o futuro que a educação precisa ter no país? Bom, com relação ao Fundeb, na realidade é um debate que vem sendo travado aí ao longo dos últimos anos, né? Você destacou bem, André, e o Paí também destacou bem. Na realidade, ele, na nossa visão de estados, eu diria até dos municípios, nós tínhamos 2 grandes prioridades com relação ao Fundeb, né? Tem uma série de outros aspectos de melhoria do sistema de cálculo, de repartição de recursos, que também são importantes,
mas ele tem dois pontos extremamente importantes. O primeiro deles diz respeito a que ele se torne permanente na Constituição, já que hoje ele é um fundo temporário, né? Tanto que ele está no seu último ano, nesse ano de 2020. Então, ele precisa efetivamente ser prorrogado, e a discussão e toda a luta ao longo dos últimos anos é que se torne permanente na Constituição. E o segundo ponto é a ampliação, né, da participação da União no Fundeb. Eu vou fazer uma explicação novamente, trazer alguns números, né, para todos poderem refletir, para todos entenderem. Cerca de 60% de tudo que se arrecada de impostos, de tributos no Brasil, vai para a União, vai para o governo federal, né? E, na prática, né, quem cuida da educação básica no Brasil são estados e municípios, né? Então, ou seja, a maior parte da arrecadação dos impostos vai para a União, só que quem cuida das escolas, né, na educação básica são estados e municípios. E o Fundeb representa pouco mais de 60% de todo o financiamento da educação no Brasil, quando junta estados e municípios. Então, todos conseguem perceber o quanto o Fundeb é estratégico para a educação no Brasil. Ou seja, sem Fundeb não tem educação pública no Brasil. Então, só para dizer uma coisa, especialmente quando estamos falando de redes municipais, que são ainda mais dependentes, que dependem completamente da complementação, tanto que vem da União, mas especialmente da complementação dos estados. Só para vocês terem uma ideia do total do fundo do Fundeb aqui no meu estado, no estado de Pernambuco, 50% fica com o estado, 50% nós repassamos para os municípios. Sem o Fundeb, deixaria de ocorrer esse repasse para os municípios. Mas, para além disso, se o Fundeb é tão estratégico e se a União fica com 60% de tudo que é arrecadado de tributos no Brasil, nós não conseguimos compreender como a União só participa com pouco menos de 10% do total do Fundeb. Então, o Fundeb é a principal fonte de financiamento do Brasil, e a União só está participando, né, com pouco menos de 10% disso. Então, o nosso sonho, né, nossa luta no início era até que a União tivesse um percentual maior, né, chegasse a 40% do Fundeb, já que ela arrecada a maior parte dos tributos. O que foi possível, a construção que foi possível política para esse ano, foi uma ampliação dos atuais 10% para 20%. Né? Em março, ele chegou a ser pautado, né, para ser votado na comissão especial, e em seguida, né, com um compromisso, né, do presidente Rodrigo Maia, que estava comprometido com votar, a gente estava na iminência de votá-lo em março, né, tudo bem articulado nesse sentido, né, com o Congresso. Infelizmente, né, veio a pandemia, né, e tumultuou, né, todas as discussões e toda a pauta, né, enfim, e o Brasil entrou, né, numa pandemia sob diversos aspectos, né, ou seja, a pandemia não afetou só a saúde, né, afetou várias questões aqui no país. E aí a gente está realmente agora numa luta enorme, numa mobilização grande no Congresso, porque o Fundeb é estratégico para a educação do Brasil. Não dá nem para a gente pensar na sequência, não é nem melhoria, em PNE, em nenhum disso, se a gente não tiver a continuidade do Fundeb. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Então, um primeiro passo de apoio. E se antes ele já era necessário, agora com a pandemia, é que realmente ele se tornou mais estratégico, não só a presença do Fundeb, mas que a gente possa ter uma contribuição maior da União. E olha que a proposta previa que isso se daria ao longo de 6 anos, seria gradual a ampliação da participação da União. E ainda assim, né, quem vai continuar contribuindo fortemente com o Fundeb são fortemente estados, né, que vão continuar contribuindo com cerca de 60% do Fundeb, e municípios, mas ele é estratégico para qualquer plano, para qualquer sonho que nós tenhamos para a educação do país no futuro. Querido Miguel, estamos chegando aqui ao fim. Queria pedir a você para nos dar uma esperança, como você se autodenominou hoje, Apoliana, da educação, seu otimismo, e esse é um otimismo verdadeiro, um otimismo de trabalho. Ajuda a gente, Miguel. Você está sem o som? Liga o som, liga o som, liga o som. Ligue, Miguel. Eu estou sempre acompanhado aqui do Paulo Freire, então eu me sinto abençoado, né, de alguma forma. Mas eu sinto que a gente avançou. Quando a gente olha como foto, a gente fica triste pelo Brasil. Mas quando a gente olha como filme, eu lembro quando eu era criança, lá nos anos 70, começo dos anos 70, nós tínhamos 500 mil universitários, né? E hoje a gente tem 9 milhões de universitários, né? Então, tinha que fazer exame de admissão. Eu fiz exame de admissão para o quinta série, né? E depois para o ensino médio. Então, a gente teve um processo de universalização que ainda falta muito, principalmente
na educação infantil, reter os meninos no ensino médio, mas a gente precisa acreditar nisso, porque senão a gente nem levanta da cama, né, André e Fred? Então, e é isso que a gente está fazendo. Mas, para isso, a gente precisa se engajar politicamente, e politicamente não precisa ser partidário. Política é diálogo, é arte dialética, né? Eu trago uma ideia, você traz a sua, e a gente, em conjunto, propõe um caminho. Para terminar, eu sugiro esse livro que a gente tem aqui Eu sou o cara do jabá, né? Eu estou sempre falando, né? Esse livro é maravilhoso, pessoal. O André tem um texto, o Paim também tem um outro texto aqui, e ele ensina muita coisa de política pública, tá? Então, eu sugiro que você se interesse, que você curta discutir políticas públicas, curta educar com o Paulo Freire, mas a gente não pode abrir mão da nossa ação política cotidiana. E é por isso, e acho que a gente está avançando, sim. Nesse momento, a gente está com um problema de nação, mas a gente vai superar isso tudo, sim. Miguel, nós estamos, então, agora encerrando, completando uma hora de conversa. Como vocês viram, é apenas o início, uma conversa muito importante. Nós precisamos nos apropriar desses temas, né? Eu sei que, para nós, professores, as exigências são muito, mas o nosso perfil profissional deve ser o perfil da curiosidade, do interesse e do compromisso com a nossa profissão, né, com a nossa profissionalização. Então, eu quero muito ao Paim, agradecer muito ao Fred Amâncio, ao Miguel, nosso amigo, e trabalhamos juntos, agradecer ao Elton, que está na técnica, a Bia, que lê conosco, que acompanha o debate, e dizer que eu queria muito voltar a esse encontro, Fred e Paim, daqui a um período, porque nós falamos muito pouco do que está sendo feito hoje pelas secretarias, né? O Henrique tem acompanhado também muito de perto alguns estados. Não é verdade que haja uma paralisação, não é verdade, há muito empenho, há muito esforço. Ele pode não ser bem sucedido sempre, mas eu acho que a tarefa do educador, e aí homenageando o Paulo Freire, pernambucano, de quem o Fred tanto se orgulha, né? Hoje é uma atitude de educador que eu acho que a gente precisa ter, né, de procurar os estudantes, manter o vínculo e ajudar a atravessarmos esse momento. Então, muito obrigado a vocês todos, é uma honra para nós contar com a presença de vocês, a contribuição, os argumentos, e eu espero que quem nos acompanhou tenha a mesma sensação de que faz parte hoje do esforço brasileiro de garantir o direito à educação. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu.